Olá, meus amigos, meus amados irmãos, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos vendo a lição número 3, que fala sobre o céu ser o destino do cristão. O céu ser o destino do cristão. E esse trimestre nós estamos falando sobre o caminho da salvação, a santidade, a perseverança para que nós possamos chegar no céu, né? A nossa verdade prática desta nossa lição de hoje diz que o crente ele deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. Então nós temos que ter essa esperança, esta é a nossa esperança verdadeiramente, estar com Cristo eternamente. Muito bem, meus irmãos, iniciamos a nossa caminhada em Cristo. Já nas aulas anteriores, cremos no que nos foi apresentado, aprendemos que existe dois caminhos à nossa livre escolha e escolhemos seguir a Cristo. Hoje nós veremos que o céu é o nosso lar, que nós somos peregrinos nesta terra e que nós devemos ter a nossa mente e a nossa vida voltadas para a esperança da morada celestial como nosso destino final. E eu já deixo certo aqui, meus amados, que é um grande desafio estudar sobre a doutrina do céu, um grande desafio. Existem muitos desencontros de entendimentos teológicos, mas vamos prosseguir, vamos trazer aos irmãos aí aquilo que nós pudermos e vamos tentar esclarecer bastante coisa para os irmãos. Nós, meus amados irmãos, nós vamos ter aqui a Bíblia como base. Tudo que nós falarmos para os irmãos está na Bíblia. O nosso aprendizado hoje ele será maravilhoso, porque nós vamos limpar a nossa mente de muitas ficções científicas, muitas fábulas, muitos enfeites com relação ao céu. Isso aí são coisas usadas pelo mundo e muitos, inclusive cristãos, meus amados, as aceitam como se fossem fatos. Mas nós precisamos entender, primeiramente, é que nem tudo a respeito do céu está revelado. Essa é a primeira coisa, o primeiro ponto. Nem tudo está revelado. Nem tudo nós saberemos explicar ou falar aos irmãos. Nós aprenderemos, portanto, aquilo que as Escrituras Sagradas apresentam e o que nos permite o Espírito Santo. É desta forma. Hoje, porém, nós iremos um pouco mais a fundo neste assunto, nos valendo também de algumas suposições. Nós podemos sim supor algumas coisas pelo que vem através das Escrituras Sagradas, porque nós sabemos que o céu ainda vai se revelar a todos nós quando nós estivermos lá, né? Mas hoje nós veremos aquilo que nos foi revelado através das Escrituras. E a leitura sugerida para esta aula, ela está em Filipenses 3, 13, 14, 20 e 21. Essa é a primeira perícope. E a segunda perícope é Apocalipse 21, de 1 a 4. Mas vamos falar um pouco da primeira perícope, que é de Filipenses. Nessa primeira perícope, meus amados, Paulo vale-se do que consta lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, onde ele menciona a carreira proposta a nós, especificando que nós temos um alvo, ou seja, a nossa ressurreição, ou seja, este é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo para nós. Então nós temos um alvo, nós temos que buscar algo, nós estamos a caminho de algum lugar, a caminho de conseguir alguma coisa. Fica, portanto, certo, meus amados, que nós estamos buscando vencer esta carreira que nos está proposta, como nós vimos na aula passada. Porque, na verdade, a glorificação do corpo, meus amados, só ocorrerá no arrebatamento da igreja. Vamos dizer assim, nós morremos em Cristo. A nossa alma e o nosso espírito vai a Deus. O nosso corpo fica aqui. No arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro. Nós já aprendemos isso. Então, os nossos corpos irão e se unirão com nossa alma, com o nosso espírito. Então, meus amados, nós estamos aqui buscando chegar lá, conseguir isso.
E é uma luta muito difícil, muito árdua, nós teremos que resistir a muita coisa. É necessário, né, como diz lá em 1 Coríntios 15, 53, que este nosso corpo, que aqui está corruptível, ele se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. É desta maneira. E assim, portanto, meus amados, nós devemos lutar para esquecer esta velha vida que nós convivíamos com ela e avançar para uma nova vida em Cristo Jesus, que é o que nós fazemos hoje. Entenda, meus irmãos, que os que não avançam é porque ainda estão presos ao passado. E nós não podemos ficar presos ao passado. Se nós fracassamos no passado, nós não devemos ficar presos a ele. Nós devemos pedir perdão a Deus, nós devemos confessar os nossos erros e pecados e nós devemos nos corrigir, passando a viver esta nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, avançando para este alvo que nós mencionamos. Então veja, meus amados irmãos, que não é uma corrida a esmo, você não está indo de um lado para o outro sem ter uma conexão, certo? Nós estamos sim indo em uma direção, a direção de onde? Do autor e consumador da nossa fé, do Criador deste mundo, do Criador da vida. Paulo, meus irmãos, diz que nós devemos ser seus imitadores, assim como ele é imitador de Cristo, lá em 1 Coríntios 11, 1. E ele lamenta lá em Filipenses que muitas pessoas se perdem devido ao que? A idolatria, ao materialismo, e assim não servem a Deus. Filipenses 3, 18 e 19 nos diz assim. E triste é que nós vemos hoje aqui no mundo muitas pessoas convivendo e vivendo desta maneira. Muitas pessoas não terão a oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje de aprender e de buscar verdadeiramente a Cristo, né? Nós cristãos, Paulo deixa claro ali no versículo 20 de Filipenses, né? Na sequência 3, 18, 19, no versículo 20, ele deixa claro que o destino do cristão é o céu. Filipenses 3, 20, o destino do cristão é o céu, porque a nossa pátria está no céu, diz ele, né? Onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É dessa maneira. Lembre-se que o corpo e o sangue não podem herdar o céu. Seremos, portanto, antes de entrarmos no céu, galardoados. O corpo, esse corpo sem estar glorificado, sem estar purificado, ele não pode habitar no céu. Apocalipse 22, 12 diz, né? E eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É desta maneira que nós temos que entender. Já a segunda perícope, entrando na segunda perícope, para não ficar uma coisa muito longa, que está lá em Apocalipse 21, de 1 a 4, menciona o céu como uma habitação de Deus e seu povo. Então essa perícope de Apocalipse 21, de 1 a 4, já menciona o céu como uma habitação de Deus e a nossa habitação também. Me considero como sendo parte do povo de Deus e você também deve se considerar. Só que nós devemos buscar, nós devemos persistir. É importante observar, meus amados, que este céu mencionado aqui em Apocalipse 21, de 1 a 4, não é o mesmo céu mencionado no ponto anterior de Paulo, lá em Filipenses. Ali ele se refere ao céu, onde aqueles que vão ser glorificados habitarão junto com Deus após o arrebatamento. Então, lá em Filipenses, ele está falando após o arrebatamento. E em contraste com uma vida aqui na Terra. Então, é desta forma que nós temos que entender. Já o de Apocalipse 21, de 1 a 4, demonstra que nós teremos uma nova criação que diz respeito ao céu que nós vemos hoje. Ao que nós estamos vendo. Hoje nós vemos o céu, nós olhamos para cima, nós vemos o céu, nós vemos a lua, nós vemos o sol, nós vemos as estrelas. Então, meus amados, é sobre isso que nós estaremos falando. Então, haverá, em substituição a isso que eu falei para os irmãos aqui, uma nova criação. Não como eu vou explicar para os irmãos, não é o céu como morada de Deus, até porque o céu como morada de Deus não sofreu qualquer contaminação com o pecado. Então, não estou falando do céu que é a morada de Deus, tá? Então, entenda que
Não há por que Deus fazer uma nova morada para ele, onde ele está. Porque, como eu disse, lá não foi afetado em nada. Agora, a terra sim. Esses céus e a terra que nós vemos aqui, inclusive no sentido de espaço sideral, foi manchado pelo pecado. Por isso será destruído. E quando eu falo destruído, vocês podem entender de uma maneira equivocada. Mas muitos entendem como destruído, outros entendem como refeito, remodelado, remoldado, purificado. Então entendam desta maneira. Tá ok? Então eu coloco aqui destruído, porque isso aqui não existirá mais desta forma, como nós vemos, como nós estamos aqui usufruindo. Haverá sim ali uma nova criação. E é isso que nós veremos hoje. É sobre isso. Então, ao se ler Romanos 8, nós vemos que ali a terra anseia por uma restauração, meus amados. Nós vemos ali claramente uma restauração por ocasião do milênio. Por ocasião do milênio. Olha, a gente ouve falar muito do milênio, então por ocasião deste milênio, haverá ali uma restauração e uma nova criação. A terra que hoje existe será destruída. Será destruída. Eu vou usar o termo destruído, mas entendam bem, tá ok? Entendam. Reestrutura, renovação, mas vamos lá. Eu vou usar destruída porque a Bíblia nos diz dessa maneira e nós vamos explicar isso para os irmãos. Então ela será destruída e dará lugar a uma nova terra. Muitos podem até estranhar, mas está na Bíblia e cremos que assim será. Alguns teólogos, vou esclarecer para os irmãos, eles insistem que nós não vamos para o céu. Alguns teólogos falam que nós não vamos para o céu, além de afirmarem que Jesus desce à terra por ocasião do arrebatamento. Ele vai descer à terra por ocasião do arrebatamento. Isso não acontecerá. Então ele descerá à terra sem introduzir o seu povo nas mansões celestiais. Isso é um contrassenso absoluto. Dizem que nós viveremos para sempre em uma terra restaurada, mas não é isso que a Bíblia ensina. Vejam bem, não é isso que a Bíblia ensina. Então não fala sobre a restauração da terra, fala realmente sobre a destruição dela. A habitação de Deus e o seu povo será uma nova criação, a qual será ajuntada, por assim dizer, à atual habitação do Senhor. Em um certo sentido, assim, céu e terra, elas vão convergir em um único ponto. Será como agregar, assim, um ao outro. A nova Jerusalém que estará sobre a terra será tipo ali um quartel-general de Deus, como afirma o hino 3 da harpa cristã. Se vocês puderem, eu ouvi muito bonito, se vocês puderem, ouçam o hino 3 da harpa cristã. Muito lindo. E para deixar mais claro ainda, meus amados, ao lermos novo no texto, a palavra grega é kainos, que significa maravilhoso, desconhecido, sui generis, ou seja, nunca foi visto, não tinha água, não foi feito de alguma coisa igual, não foi copiado, não, é uma coisa totalmente nova, desconhecida. Portanto, não é uma renovação segundo o entendimento que nós temos da Bíblia, da Escritura Sagrada, mas sim uma nova criação. O próprio Salmos 102, versículo 25 e 26 diz isso. Né? Temos também em Hebreus 1, 10 a 12, Hebreus 1, 10 a 12 também traz da mesma forma. Isaías 34, 4, né? Isaías 34, 4, também Isaías 51, Isaías 51, 6 também nos traz desta mesma maneira. Isaías 51, 6 diz assim: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Não será anulada. É desta maneira. Deus criará, meus irmãos, um novo céu e uma nova terra, que durará para sempre. Marcos e Pedro falam disso. Marcos e Pedro insistem, falam bastante sobre isso. Será, portanto, meus amados, repito, tudo completamente novo.
e não haverá mar. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso também. Mas como se sabe, o oceano é necessário para o quê? A oxigenação da atmosfera, e lá nós não vamos estar respirando esse tipo de ar que respiramos hoje, nós não dependeremos mais dele, né? E isso sugere então que tudo nesta terra será diferente. Nós entendemos, tudo será diferente. Entenda, portanto, meu irmão, que onde Deus habita hoje irá incluir este novo céu e esta nova terra como se fosse um apêndice. Vamos explicar dessa maneira, como se fosse um apêndice, mas tornado sem a mancha do pecado, e tudo será perfeito, como onde habita hoje o Senhor. Tudo terá sido superado, a dor, a tristeza, a morte. É desta maneira, essa é a nossa esperança. Mas vamos ao primeiro assunto, para não tornarmos muito longa esta nossa aula de hoje. E o primeiro assunto nos diz assim: tendo o céu como alvo de todo o cristão. Então o céu é o nosso alvo. A luz dos termos bíblicos originais, o termo chamaim do hebraico e ouranos no grego significam altura, significa alguma coisa elevada. O termo céu ou céus ou firmamento, dependendo da versão que você utiliza, se refere na verdade ao universo, à atmosfera, espaço sideral como nós vemos hoje, conhecemos hoje, ou seja, é o céu que nós podemos ver, como descrito lá em Gênesis capítulo 1, no seu versículo 1. E nos Salmos também 19:1, onde fica claro, porque diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É desta maneira, é este céu, estamos falando deste céu. Só que tenham em mente também, meus amados, tenham em mente também que estes mesmos termos, tanto no hebraico quanto no grego, também pode aludir ao céu como morada do Deus Altíssimo. Então, esses dois termos são usados para os dois, é isso que eu preciso que fique claro na cabeça de vocês. Salmos 2:4, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Também Deuteronômio 4:39, por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima do céu e embaixo da terra, nenhum outro há. Então pode se referir aos dois, esses dois termos aí, tanto em hebraico como no grego. Mas o mais importante para nós nesta aula de hoje, meus queridos, é entender tudo o que nós falaremos aqui hoje como morada de Deus, uma morada de Deus. Deuteronômio 10:14, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tudo pertence a Deus. Enfim, meus amados, vários textos bíblicos, Mateus 5:34, 6:10, nós precisamos entender que conforme nós lemos, nós devemos entender, porque ali fica bem claro, bem específico. Tá? Então nós podemos entender claramente se for o céu que vemos, o nosso universo, ou se é o céu acima deste, que é a morada de Deus. Claro, fica muito claro para nós. O céu, no ensino de Paulo, meus amados, isso aqui é o segundo tópico já, ele ali em 2 Coríntios 12:2, ele disse: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, meus irmãos, foi arrebatado até o terceiro céu. Olha, até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então esse texto, ele deixa claro e deixa explícita uma pergunta para nós: quantos céus existem? Na verdade, quantos céus? Se ele foi arrebatado até o terceiro céu? Entenda, meus amados, que este terceiro céu, ou paraíso, se refere ao céu de Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Se vocês quiserem ler, leiam. Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Onde as almas dos mártires do período tribulacional estão clamando a Deus embaixo do altar. Ou seja, não estão exatamente onde Deus está, eles não estão ali exatamente onde Deus está, mas sim em um lugar intermediário ali. Eles estão ali abaixo do trono de Deus,
clamando. Onde estão também os mortos em Cristo, ou seja, eles estão ali sendo consolados, mas ainda não desfrutando do estado eterno em sua plenitude. É isso que nós precisamos entender. Por quê? Porque isso só vai ocorrer quando os corpos forem também glorificados por ocasião da ressurreição. Então eles estão ali, os corpos estão aqui, os corpos dos mortos estão aqui ainda. Então na ressurreição dos mortos, no arrebatamento, os corpos se unirão a eles e aí sim, eles estarão completos. Portanto, meus amados, se existe um terceiro céu, vamos aqui criar uma polêmica fora do normal, mas não se assustem. Se existe um terceiro céu, fica fácil deduzir que há um primeiro e um segundo céu também. Não é isso? Um primeiro e um segundo céu. E também que Deus está acima deste terceiro céu. Não é verdade? É desta maneira. O texto deixa claro isso. Porque se ali é o paraíso, conforme disse Paulo, e é onde estão os mortos em Cristo, conclui-se, portanto, por dedução, que se o céu que nós podemos ver é o primeiro, conclui-se que se o céu que nós podemos ver é o primeiro e o paraíso é o terceiro, resta o pressuposto que o segundo céu seria o quê? Existem muitas informações, muitas especulações, mas ali seria, no entendimento que nos traz até a palavra de Deus, que seria ali onde está estabelecido o próprio Satanás. Vejam o que diz Efésios 2:2, diz assim, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entenda, meus irmãos, que o trono de Satanás não está nesta terra. Ele tem permissão para agir aqui, e apenas isto, mas ele está nas regiões celestiais, conforme próprio Efésios 6:12, texto de Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestes. Então nós podemos deduzir muitas coisas. Entenda, meus irmãos, que isso é uma suposição com base nestes textos que nós lemos aí, mas apenas uma suposição. Alguns estudiosos creem que o segundo céu seria o universo. Nós vamos aqui, o céu azul seria o universo, mas lá em Gênesis 1 já fala que ele criou os astros, então nós temos acesso aos astros. Quando nós olhamos à noite, nós vemos as estrelas, vemos o sol, vemos a lua, então isso faz parte desta terra criada para nós, que aqui estamos, né? Então, meus amados, existe muita polêmica, então ninguém pode afirmar nada. Quando nós lá estivermos, nós teremos a certeza de todas as coisas. Agora, o terceiro céu, onde os salvos estão, não é a morada permanente de Deus, isso fica claro, que Deus está assentado no trono, eles estão ali abaixo dele. Então não é a morada permanente deles. Quando glorificados eles e nós, ou seja, no arrebatamento, todos irão para o estado eterno, unidos com os corpos transformados. Isso tem que ficar bem claro para os irmãos. Somente com a união de corpo, alma e espírito, os salvos estarão em glorificação e ingressarão no reino de Deus, verdadeiramente, porque o corpo e o sangue não podem estar ali, porque não herdarão o reino. Mas o ser humano pleno, salvo, restaurado, espírito, alma e corpo, ele estará sempre com o Senhor. A última lição, a lição número 13 desses nossos estudos desse trimestre, falará muito mais profundamente a respeito dessas coisas. Eu não quero passar por ela aqui, não. Eu vou deixar ela para o momento certo. Nós temos muitas informações neste trimestre que vão mexer, vão abalar as nossas estruturas, né?
Mas, meus irmãos, nós estamos em uma jornada visando o prêmio da nossa soberana vocação. Aqui nós estamos no tópico 3 do primeiro assunto, por meio da qual nós seremos introduzidos no céu, onde Deus habita, mesmo diante dos prazeres deste mundo, meus amados. Nós temos que resistir, porque a nossa vocação, ela é celestial, não tenha dúvida disso. Resistindo a tudo isso, nós seremos galardoados e assim nós ingressaremos no céu, porque nós somos cidadãos do céu. Efésios 2,19, Colossenses também deixa muito claro isso no capítulo 3, 1 e 2. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui desta terra. Isto fica muito claro, meus amados, muito claro. Isso fica muito claro. Não podemos sequer pensar em algo ao contrário disso. Mas vamos lá, vamos ao segundo assunto. Nós veremos aqui uma descrição do segundo céu, do segundo céu. Nós veremos aqui uma descrição do céu segundo o livro de Apocalipse, como nos apresenta o livro de Apocalipse. Então vamos lá. Muito bem. O novo céu e a nova terra. Muito bem, meus irmãos, nós já vimos que Deus destruirá o que podemos chamar de primeiro céu, ou restaurará, segundo como creem alguns. Não quero criar aqui uma disputa entre crenças. Né? O nosso universo conhecido por todos e não a sua morada. Então ele irá criar novos céus e nova terra, que é esse que nós habitamos, e não aonde ele habita, porque lá não há pecado. A sua morada é perfeita e jamais foi contaminada com o pecado. Veja, meu irmão, que o adjetivo novo no termo kainós do grego apresenta uma realidade nova, ou seja, um novo tipo de existência, e que todos os aspectos negativos do primeiro céu ou do primeiro mundo serão removidos e toda a mancha do pecado desaparecerá. E assim vai se fazer tudo novo. Veja também a importância da ordem sequencial do livro de Apocalipse para isso. Né? Existe uma sequência, muitas pessoas não fazem uma leitura desta maneira, mas existe sim uma sequência natural das coisas. Ela é apresentada ali em Apocalipse 1, Apocalipse 1, 19, ela é apresentada. E diz assim: escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, nós não podemos, portanto, usá-lo de uma forma assim recapitulativa. Vamos supor, fazer como algumas pessoas fazem, alguns estudiosos, não vou citar para vocês, mas eles vão até o capítulo 20, depois do capítulo 20 eles voltam para começar tudo de novo, e assim, sabe, meus amados, não fica uma coisa, vai trazer confusão se nós entrarmos nesse assunto. Mas podemos trazer estudos específicos para os irmãos. Então, entenda, portanto, meus amados, que só ocorrerá a destruição e, consequentemente, a recomposição do novo céu e nova terra após o milênio, e mais precisamente depois do trono branco. Apocalipse 20, 11 diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, da presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 21, 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eis aqui o texto dizendo que o mar já não existe. Nós não vamos entrar aqui em Apocalipse 21 sobre as ruas de ouro, portões de jaspe, não vamos entrar nesses detalhes, isso ficará para as próximas aulas. Eu sei que terão perguntas a respeito disso, mas aqui eu já vou deixar claro que nas próximas aulas nós aprenderemos sobre isso. Hoje nós estamos apresentando somente que o céu é o destino do cristão, é o nosso destino.
Outro detalhe também, meus amados, para poder trazer o equilíbrio de que isso tudo tem uma sequência, são os selos, as trombetas, as taças, são sequenciais, não tem como ser diferente, não são concomitantes. Veja que a primeira trombeta ela só é tocada depois que o último selo é aberto. A primeira trombeta só é tocada depois que o último selo é aberto. E assim também a primeira taça, ela só é derramada, meus amados, sobre a terra após a última trombeta ser tocada. Há muito o que se falar para mostrar que existe uma sequência lógica neste livro. Mas eu acredito que isso que eu coloquei para os irmãos já seja o suficiente. Mas se precisarem, basta pedir, como eu já falei, que a gente passa detalhes no particular. E isso tudo eu apresentei para vocês para enfatizar que Deus fará novo céu e nova terra após o trono branco. Existe uma sequência. Portanto, meus amados, quando ocorrer o juízo, ou seja, o trono branco, entende-se que Deus irá destruir esta terra, céu e universo que conhecemos, que nós conhecemos, como o céu e universo e terra. E assim haverá um novo céu e uma nova terra. E com isto a terra e o céu farão parte dessa mesma greia, ou seja, dessa mesma sociedade como um todo. Farão parte, integrarão o reino de Deus, o reino onde ele habita, como um todo. Será um todo onde Deus habita com o seu rebanho e com os seus filhos. Simples, claro e direto. Né? O segundo tópico deste segundo assunto, ele fala de uma linda cidade. Fala de uma linda cidade como nossa morada, Nova Jerusalém. Ela ainda é um mistério para todos nós. Claro, ainda é um mistério. Porque o próprio Romanos 8,18 nos diz assim, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Ó, a ser revelada, não está revelada ainda. Isso está descrito lá também em 1 Pedro 5,1. Mas fica muito claro que a Nova Jerusalém é a morada dos santos glorificados. E isto está lá em Hebreus 12, 22, 23, Gálatas 4, 25, não, 26 e 27. E Gálatas diz assim, mas Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os filhos da que tem marido. É desta maneira que fala o texto. Então isso fica muito claro que é a morada dos santos glorificados. Mas o fato é que só saberemos de fato o que e como ela é quando estivermos glorificados e estivermos lá. Porque agora, como diz a palavra de Deus, nós conhecemos em parte, mas quando ele vier, o conheceremos muito mais. 1 Coríntios 13, 9 e 10, também 1 João 3, 2, 1 João 3, 2, que diz que agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, o que nós seremos de verdade. Saberemos que, nós sabemos apenas que quando se manifestar, nós seremos semelhantes a eles, semelhantes a ele. Então, nesse momento, nós o veremos como de fato ele é. De fato ele é. Nós somos criados em imagem e semelhança. Dessa maneira, o que nós podemos afirmar é que a Nova Jerusalém é a morada dos santos glorificados. Isso sem dúvida nenhuma. E que Deus é como lâmpada e seus servos o servirão. Isso fica bem claro a todos na lição número 13, que nós faremos. A última lição dessa revista vai trazer muito esclarecimento. Essas aulas, elas uma complementa a outra. Por isso que eu estou repetindo um pouquinho de cada uma delas, na sequência, uma complementa a outra. Ali na lição número 3, meus amados, nós aprenderemos muito sobre isso. E no céu, entenda, no céu nada, meus amados, poderá nos entristecer. Nem mesmo o fato de que alguns entes queridos nossos não estarão ali conosco.
Às vezes nós vamos chegar lá e não vamos encontrar uma pessoa que nós pensamos que encontraríamos, né? Entenda que mortes, dores, tristezas estão ligadas ao pecado, e ali o pecado estará ausente. O pecado estará ausente, ele não estará ali. Então ali nós estaremos completos em Deus, nós iremos sim nos reconhecer no céu. Claro, mas todo e qualquer sentimento negativo será limpo do nosso ser, do nosso coração. Estaremos ali em plenitude de relacionamento com Cristo e com o seu reino. Nós estaremos em paz, comunhão e amor. Né? Paz, comunhão e amor. Indo para o terceiro assunto, ele vai falar sobre o fim da jornada cristã. Qual é o fim desta jornada? E nós estaremos os verdadeiros cristãos onde Deus está. Sem dúvida nenhuma, nós estaremos ali, os verdadeiros cristãos. Eu me considero, você deve se considerar e deve buscar, deve lutar por isso, porque Jesus disse dessa maneira: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo. João 14, 1 e 3. De 1 a 3, né? Ou seja, onde ele estiver, nós também estaremos, como afirma Paulo também, lá em 1 Tessalonicenses 4,17. Entenda que durante o período tribulacional, ou seja, os 7 anos aqui na Terra, nós estaremos com ele no céu, respirando a atmosfera celestial, na habitação de Deus, porque nós já estaremos ali glorificados. Quando vier a tribulação, aqueles 7 anos da tribulação, nós já estaremos ali ressuscitados e restaurados, e já estaremos ali respirando aquela atmosfera celestial, como eu falei. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito vão estar ali unidos. Né? Em seguida, meus amados, na sequência, sem me alongar muito, senão ficar muito longo, né? Mas na sequência, nós desceremos com ele e reinaremos por 1000 anos aqui nessa terra. É o conhecido milênio, que todos falam, está lá em Apocalipse 19, 20. Né? E após tudo isso, após o milênio, o trono branco, ele vai unir a sua morada jamais contaminada pelo pecado com a sua nova criação, a nova terra e o novo céu. Viveremos assim para sempre no céu, em um estado completamente diferente do atual, que fica muito claro para todos. Os crentes salvos irão morar no céu. Não tenha dúvida disso, porque a terra será parte do céu. A terra será parte do céu, porque Deus fará tudo isso perfeito e habitará conosco. Habitará conosco. Hoje, com o pecado, nós jamais podemos habitar onde Ele está. E nem Ele tampouco vai vir habitar onde nós estamos. Ele não habita onde está o pecado. É por isso também, meus amados, que através do Espírito Santo Ele habita no ser e não na terra. Porque a terra jaz no pecado, ele habita no ser, e ele habita no ser um ser que não está em pecado, está buscando a santificação. Vai cometer erros? Vai cometer pecados? Sim, mas ele está buscando, ele está lutando, ele continua perseverando. Né? Mas vamos lá, ao sermos glorificados, meus amados, nós não teremos limitações, e assim nós os conheceremos como é. Conheceremos como é. E isso nos apresenta ali uma pergunta. Tá? Será que nós nos reconheceremos no céu? Será que nós nos reconheceremos no céu? O que vocês acham disso? É dessa maneira. É muito difícil, uma questão. As pessoas às vezes ficam pensando. É claro que sim, nós nos reconheceremos no céu. Nós lá iremos identificar uns aos outros, nós não teremos tristezas e recordações, e também nós vamos sentir sim a ausência de alguns entes queridos? Vamos. Claro que nós sentiremos a ausência de alguns entes queridos, só que
Essa questão nós já respondemos há pouco, né? Quando nós falamos da ausência da tristeza, porque o pecado está onde está a tristeza. Eu estarei lá, meu pai não estará, eu saberei que ele não está lá, mas eu tenho consciência de tudo. O pecado não habita ali, então eu não tenho consciência, eu não tenho, como é que eu vou dizer, o meu coração não está restrito a sentimentos humanos, né? Não está restrito. Então, entenda que hoje Deus nos livra do poder do pecado aqui nesta terra. Então, Ele nos livra do poder do pecado. Só que ali, Ele nos livra da presença do pecado. Lá não haverá presença do pecado. Então, nós estaremos em paz. Lá o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. 1 Coríntios 15, 54. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, meus irmãos, então se cumprirá assim a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Portanto, ali não haverá espaço para tristeza, não haverá espaço para dor, mas fato é que nos reconheceremos, sim. Muitos textos nos levam a entender isso. João 20, 16, Lucas 10, 20, Mateus 22, 30, 1 Coríntios 13, 12, Mateus 8, 11, Mateus 17, 1, 1 Tessalonicenses 2, 19, 1 Tessalonicenses 2, 19 também. Algumas coisas, meus amados, acabam. A morte, a dor. Pasmei. Muitas pessoas não têm até dificuldade para entender isso, mas até o casamento vai acabar, porque nós seremos como anjos que não se casam e nem se dão em casamento. Permanecerá o nosso relacionamento com Deus, Apocalipse 22, 3. Também o nosso corpo físico, porém glorificado, 1 Coríntios 15, de 26 a 55. O nosso aprendizado não será mais limitado e também haverá relacionamento com os irmãos. Isso é claro. Então fica claro, portanto, meus irmãos, que lá no céu algumas coisas acabam, mas outras permanecem. Entendam que lá não haverá inimizades, independente do problema que você tenha com a outra pessoa aqui. Chegando lá, acabou. A sua paz, a sua harmonia, a sua comunhão é totalmente diferente. No céu só haverá comunhão. Nós seremos um só no Senhor. É dessa maneira. E não se esqueça que o céu é nosso repouso eterno. Nós não podemos esquecer isso, sem qualquer sofrimento. Apocalipse 14, 11 e 13 diz que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso. Alguns nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Mas aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então, meus amados, ouvi uma voz no céu dizendo: escreve, bem-aventurado os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das fadigas, pois as suas obras os acompanham. Vejam, meus amados, que é uma lição muito difícil, foi uma lição difícil, espero ter deixado claro. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. É importante todos os pontos mencionados, tá bom? Porque na lição número 13 nós falaremos ainda bastante a respeito dessas coisas e muito mais. Amém? Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada em Cristo Jesus.